Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rafael Pablo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: relativismo religioso. Minha pergunta para você é: você conseguiria rebater os argumentos de um relativista religioso? Você conseguiria contrapor os argumentos que ele apresenta? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te falar quais são os principais argumentos do relativismo religioso e da tolerância religiosa e como nós fazemos para rebater esses argumentos. Mas antes, deixa eu começar contando sobre uma conversa que eu tive com um colega meu que eu encontrei alguns dias atrás. Ele é uma dessas pessoas que frequentam essas igrejas modernas. Você conhece muito bem ela. Dessas que estão muito mais preocupadas em entreter o membro do que verdadeiramente pregar o evangelho. Em meio aos muitos assuntos que nós estávamos conversando, obviamente nós acabamos falando sobre religião. Afinal, éramos dois crentes, ou pelo menos eu pensava, dois crentes que estávamos ali conversando. Ele então começou a me dizer o quanto a sua vida estava sendo transformada pela pregação do evangelho que o seu pastor estava fazendo. Segundo ele, aquele pastor tinha algo diferente, tinha uma revelação especial de Deus que ninguém mais tinha, porque ele conseguiria instigar ou verificar dentro da palavra de Deus coisas que nenhuma outra pessoa conseguiu até agora. Bem, isso seria digno de crítica, mas até aí tudo bem. É sempre bom ver uma pessoa que está motivada e alegre com a pregação do evangelho. O problema é que eu comecei a perguntar sobre a família dele, sobre a esposa e sobre os filhos. E aí ele me contou então que ele havia se separado. Mas, para minha surpresa, ele não estava triste com isso. Na verdade, ele não demonstrou nenhum tipo de tristeza. Ele alegremente me contou que foi justamente a sua separação que o tinha levado a se envolver ainda mais com as atividades da igreja. A sua antiga esposa, segundo ele, era um empecilho para que ele pudesse se envolver verdadeiramente com... Em nossa conversa, ele relatou que o seu pastor, veja, aquele pastor que tinha uma revelação especial, que enxergava coisas que ninguém mais enxergava, havia explicado para ele que Deus não queria que ele vivesse uma vida inteira em um casamento ruim e que o fazia infeliz. Inclusive, havia concordado que a sua ex-esposa era uma mulher muito difícil e que não o ajudaria em nada no seu ministério. A sua nova esposa, e veja, foi esse pastor que fez o novo casamento, era uma mulher muito comprometida com Deus e com os eventos da igreja, além de ter a coincidência de ser 17 anos mais nova do que a sua antiga esposa. Bem, dá pra saber aí que ela realmente se envolvia com as coisas de Deus. Só aí eu pude entender o porquê ele estava tão feliz com o seu pastor e o porquê que ele estava tão empolgado com a pregação que ele estava ouvindo todo domingo lá no culto. Como tinha certa liberdade com ele, sim, a gente era conhecido já de longo tempo, eu comecei a pelo menos tentar gentilmente argumentar sobre o fato de que ele havia me contado não batia muito bem com as escrituras, de que a Bíblia não falava daquela forma sobre casamento e sobre divórcio. Mas, para minha surpresa, imediatamente eu fui soterrado com inúmeros argumentos que deixavam claro que o meu amigo havia sido infectado pelo relativismo religioso. Em resumo, ele deixou claro que entendia o meu argumento, porém aquilo era errado apenas para mim, não era errado para ele. E que todo cristão pode ter um entendimento a respeito do próprio evangelho e construir ali basicamente o seu próprio evangelho. Veja, é justamente isso que os católicos nos acusam, de que cada cristão, que cada evangélico protestante teria o seu próprio evangelho. Ele então terminou com uma frase bem interessante: cada cristão deveria andar segundo a sua própria consciência, e que a consciência dele não estava o condenando, não o acusava de nada. Então, estava tudo bem. Se a consciência dele não o acusava, ele estaria totalmente perdoado por Deus. Eu sei que você pode estar achando essa história absurda. Bem, se você convive com o verdadeiro evangelho, essa história tem que ter soado absurdo aos seus ouvidos. Mas veja, essa história não é algo excepcional nos dias de hoje. Afinal, nós vivemos em um mundo pós-cristão, onde o relativismo e a pseudo-tolerância é a cosmovisão que domina a sociedade. Eu acredito que você deve conhecer diversas pessoas que pensam iguais a esse meu colega ou têm um pensamento bem próximo ao dele. A minha pergunta para você é: você conseguiria rebater os argumentos relativistas apresentados por ele? Você pelo menos sabe quais são os principais argumentos que os relativistas religiosos ou o pessoal da tolerância religiosa têm? Pior ainda, será que você mesmo não está começando a acreditar em determinados aspectos do relativismo religioso e nem está se dando conta disso? O objetivo desse vídeo aqui é justamente fornecer para você alguns contra-argumentos para destruir os mitos levantados pelo relativismo religioso e te dar ferramentas para que você não seja capturado pelo discurso da pseudo-tolerância. Muito bem, antes de começar, deixa lá embaixo nos comentários se você já teve alguma experiência sobre relativismo religioso ou a pseudo-tolerância e como você agiu nesse evento. Simbora pro vídeo. Primeiro mito: todas as religiões são iguais. Sim,
eles vão acreditar nisso e vão tentar fazer você acreditar nisso também. Todas as religiões são iguais, todas as religiões levam a Deus. Você já deve ter ouvido isso. Mas a pergunta é, você consegue contra-argumentar? Vamos ver um pouquinho a respeito disso. Segundo os discursos relativistas, todas as religiões são iguais e todos nós adoramos o mesmo Deus. Apenas nos referimos a esse Deus por títulos diferentes ou ainda interpretamos os seus atributos por pontos de vista diferentes. Dessa forma, não importa se você segue o judaísmo, o cristianismo, a Umbanda, o budismo ou o satanismo. Para o relativista religioso, todas essas religiões conduzem a Deus. De fato, para eles, todas as religiões são uma demonstração do amor de Deus em providenciar diversas formas da humanidade chegar até ele. E veja, a princípio, esse é um discurso que aparentemente é mais amoroso do que uma religião exclusiva. Se Deus organizou diversas formas de chegar até ele, talvez seja muito mais fácil chegar até ele do que apenas com uma única religião verdadeira. Existem dois exemplos muito conhecidos que os relativistas utilizam para demonstrarem que não existe verdade absoluta, mas apenas pontos de vista diferentes de uma mesma verdade. O primeiro exemplo é o dos cegos apalpando o elefante e o segundo exemplo é do Deus no pico de uma montanha e os diversos caminhos para chegar a esse pico. Deixa eu explicar um pouquinho a respeito desses dois exemplos que os relativistas religiosos utilizam para falar sobre verdade. No primeiro exemplo, a verdade seria como um elefante. Nós seríamos cegos apalpando esse elefante. Aquele que apalpasse a tromba falaria que a verdade seria como se fosse uma cobra bem grossa. Aquele que apalpasse o rabo falaria que na verdade não, seria uma cobra bem fina. Aquele que apalpasse a orelha falaria que a verdade se parecia mais com um leque. O que apalpasse as pernas do elefante falaria que essa verdade parecia muito mais com um tronco de árvores ou com pilastras. E aquele que apalpasse o corpo do elefante falaria que a verdade seria parecido com uma parede extremamente grossa e dura. Muito bem, qual deles está com a verdade? Segundo o relativista religioso, nós temos aí então diversas formas ou diversos pontos de vista da verdade. O segundo exemplo é de Deus no pico de uma montanha. Segundo os relativistas, nós teríamos várias formas ou vários lados para subir essa montanha. Isso não quer dizer que apenas um lado me levaria a Deus. Deus estaria no pico da montanha e eu poderia subir essa montanha por diversos lados. Uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas todos eles me levariam a Deus. Muito bem, vamos falar a respeito disso agora e como nós podemos destruir esses argumentos apresentados pelos relativistas religiosos. Primeiramente, o mito de que todas as religiões são iguais é totalmente ilógico. E veja, aqui eu nem preciso utilizar argumentos religiosos ou teológicos, eu apenas preciso utilizar o raciocínio. A lógica. A falta de lógica na afirmação de que todas as religiões são iguais ou levam a Deus é facilmente demonstrado quando nós temos religiões que fazem afirmações contrárias umas às outras e que fatalmente não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, a afirmação de que existe somente um Deus e apenas um mediador entre ele e os homens, Jesus Cristo. Bem, como essa afirmação pode ser verdade e ao mesmo tempo outras religiões afirmarem que o caminho para Deus deve passar por Maomé, Buda ou algum orixá? Como afirmações contrárias e excludentes podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Não existe lógica para isso. Então, primeiramente, o relativista religioso não passa pelo teste da racionalidade, da simples lógica. Um está falando uma coisa e o outro está falando exatamente o contrário daquela coisa. Bem, um simples raciocínio sabe que essas duas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Um outro exemplo é quando o cristianismo ortodoxo afirma categoricamente que Jesus é Deus e que crer nessa afirmação é fundamental para a salvação do homem. Já os testemunhos de Jeová e o judaísmo consideram que essa afirmação é uma das piores heresias inventadas pelo homem e que dessa forma não há salvação para quem crê na divindade de Jesus Cristo. Então, como é que para uma religião ser salvo é justamente crer na divindade de Jesus Cristo, para outra, para ser salvo é justamente não crer na divindade de Jesus Cristo, e ambas as religiões estão corretas? Como essas religiões que afirmam o contrário uma da outra podem ser ambas verdadeiras? Qualquer pessoa que não sofra de esquizofrenia ou dupla personalidade consegue perceber que não é possível considerar essas religiões antagônicas verdadeiras ao mesmo tempo. Além do mais, se nós analisarmos os exemplos dos cegos apalpando o elefante, veremos que não é que cada um dos cegos possuía a sua própria verdade. Não, mas que todos aqueles cegos estavam equivocados sobre a verdade. A verdade absoluta ali era que existia um elefante e não qualquer outra coisa que os cegos disseram. Ou seja, o exemplo dos cegos e o elefante provam exatamente que existe uma verdade absoluta, mas que os cegos não conseguiam enxergá-la. Veja,
não é que eles estavam vendo um ponto de vista da mesma verdade. Na verdade, eles estavam equivocados sobre a verdade, porque a verdade não eram cobras finas ou grossas, não eram pilastras ou tronco de árvores, e não era uma parede ou um leque. A verdade é que existia um elefante ali. Então, se alguém chegasse e falasse, olha, na verdade o que vocês estão apalpando não é nada disso que vocês estão falando, vocês estão apalpando um elefante, essa pessoa que tivesse essa verdade estaria certa e todos os outros cegos errados. E não que todos eles estariam certos. O mesmo acontece no exemplo onde estaria Deus no pico de uma montanha e Deus estaria ali esperando que as pessoas subissem essa montanha por lados diferentes. O erro ali é não perceber que esse Deus falou claramente qual era o lado da montanha que você deveria subir. E não adianta utilizar outros caminhos, pois outros caminhos você não conseguirá subir. Esse é o grande problema. Para os outros caminhos estão todos fechados. Existe apenas um único caminho que foi indicado pelo próprio Deus. E se você for teimoso o suficiente para subir por outros lados, é bem provável que você vai subir em outros picos de outras montanhas. Você poderá até encontrar outras entidades nesses picos, mas não será em nada parecido com o Deus Criador dos céus e da terra. Em segundo lugar, se nós pararmos para analisar friamente o relativismo religioso, nós vamos ver que ele é ofensivo a todas as religiões. O cristão fica ofendido quando pessoas comparam outros seres a Jesus Cristo, mas as outras religiões também se ofendem quando nós comparamos as entidades ou as divindades deles a outras coisas, a outras entidades de outras religiões. Ou seja, o discurso relativista, que foi criado com a intenção de não ofender nenhuma religião, acaba ofendendo todas as religiões ao mesmo tempo. O discurso relativista, na verdade, ele é muito mais ofensivo do que aquele que fala apenas de uma religião verdadeira. Por exemplo, pergunte para um muçulmano como ele se sente ao escutar alguém dizer que Maomé possui a mesma importância que um ser sagrado no hinduísmo. Ou pergunte a um umbandista como ele se sente tendo seus orixás comparados a entidades do satanismo. Fica evidente que o discurso religioso relativista é mais ofensivo do que a defesa de termos apenas uma religião verdadeira. Afinal de contas, no tocante às religiões, existem apenas duas escolhas. Ou todas as religiões estão erradas, como aqueles cegos, ou apenas uma religião está com a verdade. Como se alguém chegasse e falasse, olha, não é nada disso que vocês estão apalpando, vocês estão apalpando um elefante. Porém, você precisa ter certeza de uma coisa. A lógica, a própria racionalidade, não admite a afirmação de que todas as religiões estão igualmente corretas, porque isso é ofensivo a todas as religiões e totalmente irracional. Vamos agora para o mito 2. A tolerância é a maior virtude que existe. Muito bem, depois que os relativistas viram que as suas afirmações não passam no teste do raciocínio lógico, eles mudaram a sua estratégia e começaram a defender o argumento de que o alvo do relativismo religioso não é ser lógico, mas é ser tolerante. Dessa forma, começaram a enaltecer a tolerância como a virtude mais importante de todas. Hoje, ser tolerante é mais importante do que ser honesto, leal e confiável. Além disso, os relativistas tiveram que modificar o significado da palavra tolerância. Antigamente, ser tolerante significava que você devia suportar alguém ou alguma coisa apesar de não gostar ou concordar com aquela ideia ou com aquela pessoa. Isso era ser tolerante antigamente. Você não concordava, você não apoiava, mas você convivia tranquilamente com aquela pessoa. Hoje, ser tolerante é você não só suportar, mas participar e propagar ativamente a ideia que você discorda. Para os relativistas, uma pessoa tolerante é aquela que celebra e promove as ideias de pessoas com as quais ele não concorda. Então, deixa eu demonstrar isso claramente. Você antes tinha uma tolerância onde você apenas suportava e convivia com aquela pessoa, apesar de não concordar com aquilo que ela propagava. Hoje não. Para você ser tolerante, você pode até não concordar, mas você tem que fingir que concorda e tem que ainda propagar aquela ideia que você não concorda. Deixa eu dar um exemplo para melhorar o entendimento a respeito dessa tolerância. Suponha que você não goste de comida japonesa assim como eu. Ser tolerante, antigamente, seria você continuar não gostando de comida japonesa, continuar podendo falar que não gosta de comida japonesa e quando te convidarem para um jantar ou um restaurante japonês, você pode tranquilamente dizer que não vai porque você não come aquele tipo de comida. Você não gosta de comida japonesa. Você pode, inclusive, fazer um vídeo aqui no YouTube demonstrando por que você não gosta de comida japonesa e pode tentar até convencer outras pessoas a não comer comida japonesa. Muito bem, isso era ser tolerante antigamente. Eu tolerava, as pessoas poderiam ir nos restaurantes
japoneses, comer comida japonesa, poderiam fazer jantares nas suas casas com comida japonesa, eu apenas não participaria disso e estaria tudo bem. A tolerância estaria, antigamente, no fato de você conviver pacificamente com pessoas que gostam de comida japonesa. Não vai maltratá-las, não vai tentar forçá-las a nunca mais comer sushi, mas você é tolerante. Você deixa elas comerem a comida que elas quiserem e você se abstém daquela comida que você não gosta. Entretanto, meus amigos, no novo conceito de tolerância, não é assim. Para você ser considerado tolerante, você, apesar de não gostar de comida japonesa, você deve promover um jantar japonês na sua casa, convidar o maior número de pessoas que gostam de comida japonesa e ainda deverá comer sorrindo cada um dos pratos desse jantar. Afinal, você deverá ainda convencer outras pessoas a também comerem esse tipo de comida e, em alguns casos, ainda vão exigir que você inclua na sua rotina pelo menos 2 noites, onde você vai se comprometer a jantar com comida japonesa. Você entendeu a diferença? Hoje, não podemos mais discordar das pessoas ou das ideias e apenas sermos civilizados uns com os outros nessa discordância. O mero ato de você discordar é considerado um insulto e uma afronta. E não se engane, isso é apenas uma tática para que pessoas tenham medo de discordarem daquilo que verdadeiramente discordam. Não é à toa que G.K. Chesterton disse que a tolerância é a virtude de um homem sem convicção. Muito bem, então como nós podemos expor e destruir esse mito 2 da tolerância? Dessa tolerância imposta, dessa tolerância mais intolerante que existe. Para expor e destruir o mito da nova tolerância, é preciso demonstrar que essa nova tolerância é fundamentada na intolerância. Mais uma vez, temos aqui um problema de lógica interna. Me parece que relativistas e tolerantes não gostam muito da lógica. A nova tolerância não tolera nenhuma expressão ou argumento que discorde dela. E como chamamos uma posição que não aceita discordâncias? Isso mesmo. Chamamos de intolerância. Eu vou tentar explicar melhor com alguns exemplos. É muito comum nós vermos na mídia e nas redes sociais mulheres não feministas sendo chamadas de intolerantes por não defenderem as mesmas pautas da agenda feminista. Então você vai ver aí várias mulheres que, por não defenderem as pautas feministas, são consideradas de intolerantes. Como eu disse, para a nova tolerância, não basta que uma mulher não feminista viva civilizadamente com as outras mulheres que são feministas. De forma alguma. A mulher só será considerada tolerante se, mesmo não concordando com as ideias e pautas feministas, ela apoiar e propagar essas ideias. O engraçado é que as feministas que não toleram as mulheres não feministas não são chamadas de intolerantes. Afinal, a tolerância tem lado e agenda política. Esse tipo de hipocrisia acontece em todos os temas que envolvem pautas, principalmente pautas progressistas. Se alguns membros do LGBTQIA+, e eu não consigo atualizar, eu acredito que esteja ainda nessas letras, invadem uma igreja para protestar, eles estão lutando por tolerância. Você vai ver em todas as mídias saindo que, na verdade, é uma manifestação em favor do amor, uma manifestação em favor da tolerância ou contra a homofobia. Mas se um pastor ou um cristão emite a sua opinião baseado naquilo que ele crê no seu próprio canal do YouTube, veja, ele não invadiu lugar nenhum, ele foi no seu próprio canal que ele criou no YouTube e emite a sua opinião, ele é um intolerante que merece ser queimado vivo em praça pública. A nova tolerância é tão radical e intolerante que está chegando um momento onde uma revista de carros não poderá classificar os carros em um ranking de melhores e piores, pois definir um carro como sendo melhor do que outro será considerado intolerante. E se você acha que eu estou exagerando e que isso está longe de acontecer, basta você dar uma olhada em como já estão fazendo em relação à beleza feminina. Basta alguém considerar uma mulher mais bonita do que a outra e logo surgem os patrulheiros da tolerância para te rotularem de gordofóbico ou qualquer coisa do tipo. Quando se trata de cristianismo, então, a tolerância é ainda mais intolerante. É visível e notório que se alguém falar contra qualquer outra religião, será duramente criticado e taxado de intolerante religioso. Mas adivinha o que acontece quando a mídia ou influenciadores digitais falam os piores absurdos contra o cristianismo? Eles são considerados protetores da liberdade e defensores do pluralismo religioso. Em síntese, a tolerância nunca foi tão intolerante como nos dias de hoje. É claro que você não precisa esperar o reconhecimento dessa contradição quando demonstrar que a nova tolerância é a mais intolerante das posições. Uma coisa que você deve ter consciência é que os adeptos do relativismo religioso e da nova tolerância não possuem qualquer compromisso com o raciocínio lógico e com a verdade. Como eu disse anteriormente, para os adeptos dessa cosmovisão pós-cristã, lógica e verdade são atributos que podem ser totalmente ignorados. O importante é parecer tolerante
e assim ganhar o apoio da maior quantidade de pessoas possíveis. Mesmo assim, eu espero ter ajudado você com esse vídeo a conhecer os argumentos apresentados pelo relativismo religioso e como você pode expor e destruir cada um deles. Se você vai convencer os tolerantes, isso é outra coisa. Antes de terminar, é importante informar que eu retirei os argumentos apresentados nesse vídeo aqui, desse livraço aqui, A Fé Cristã Sob Ataque, o cristão em uma cultura hostil ao evangelho, escrito pelo pastor Vold Boca Jr., publicado aqui no Brasil pela editora Pronobis. Livraço, já tem resenha completa desse livro, inclusive eu fiz questão de deixar esse capítulo de fora lá da resenha, para que eu fizesse um vídeo separado a respeito desse capítulo que foi formidável aqui nesse livro. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais, o link está lá embaixo para você comprar esse livro aqui. Comprando por esse link você nos ajuda. É isso, você já sabe o que fazer, deixar o like, compartilhar. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.